Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Salvador 360. Meu nome é Lucas Argolo e eu estarei conduzindo vocês por esse episódio. Brotas é um dos bairros mais antigos de Salvador e é um bairro central, passando por diversas regiões da cidade, tanto pelo Dique do Tororó, pelo Rio Vermelho, por partes da Pituba, pelo Caminho das Árvores, a região do Iguatemi. Um bairro muito grande que chegou a ser subdividido em outras regiões, como o Engenho Velho de Brotas, o Acupe de Brotas, Boa Vista de Brotas, Matatu de Brotas, Vila Laura, Horto Florestal, Parque Bela Vista. Então é um bairro muito grande. Embora esse episódio seja sobre o bairro de Brotas, nós vamos focar bastante na região do Engenho Velho de Brotas. A entrevistada é Karine Santana, de 26 anos, técnica em Química, biomédica por formação e estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia. Karine reside no bairro de Brotas, na região do Engenho Velho de Brotas, pelos últimos 5 anos, e ela vai falar um pouquinho da visão dela como moradora dessa região de Salvador. Então, você observou mudança significativa no dia a dia da população do seu bairro? Se sim, quais foram elas? E se não, como você acha que isso afetou a convivência no seu bairro? De início houveram assim mudanças significativas, porque teve lockdown, então meu bairro teve. As pessoas respeitaram por medo mesmo da doença, porque ainda não tinha muitas informações, né, a respeito do que era o vírus e a gravidade da doença. Então, pelo medo, o pessoal estava respeitando. Depois que o tempo foi passando, o comércio foi abrindo, as pessoas sentiram, né, viram que tinha gente que pegava e não morria e coisas do tipo, começaram a negligenciar as medidas de proteção, a não respeitar os horários, né, de abertura dos comércios, de fechamento, a aglomerar, a ter reuniões com bebidas e tudo mais. E a convivência foi voltando ao normal muito rapidamente, né? Pelo menos na rua que eu morava e na principal também. E as regras que foram estabelecidas pelas autoridades de saúde foram respeitadas? Como eu disse, as regras foram respeitadas por um curto período de tempo. Depois o pessoal aprendeu a burlar, então era assim que se praticava. É, eu até uma vez tive que ligar para as autoridades para poder intervir em uma festa que estava tendo um paredão. Tinha até pulseira durante a pandemia. Então, todo mundo bebendo, som alto, sem máscara, parecia que a vida estava normal. E sendo que idosos e crianças moravam na rua e tudo. E o som ia até de madrugada. E hoje, como é que se configura a realidade da sua região? Como é que você enxerga isso? Hoje eu sinto que o bairro voltou à normalidade, né, da movimentação. Alguns comércios, assim, os autônomos, né, as pessoas com pequenos comércios acabaram falindo, fecharam, também outros abriram. Eu enxergo, né, de uma forma negativa, né? Afetou a renda e tanto a renda de alguns moradores quanto a convivência na região. Mas, em termos de convivência, é o que mais está se regenerando, né? As pessoas já se reúnem sem medo. Antes já era assim, agora está pior ainda. E eu percebi também que muitas pessoas só colocam a máscara na hora de entrar no estabelecimento, mas circulou pela rua sem máscara, com a máscara no queixo ou no bolso. E você conseguiu perceber alguma diferença de comportamento entre diferentes idades, diferentes faixas etárias? Diferença de comportamento em relação à idade, eu percebi que as crianças e os idosos, é, ao menos no início, nos primeiros meses da pandemia e até agora, né, nos últimos meses, foram as idades que menos usaram máscaras. As crianças brincavam, tomavam banho de mangueira na rua, brincavam o tempo todo como se não houvesse nada. E alguns idosos da rua sentavam na porta de casa também sem máscara para observar o movimento. A população de uns 20 e tanto até uns 50, que era quem mais teve que sair para trabalhar e tudo, ainda usavam máscara, ao menos na rua, em boa parte da pandemia.
nos horários que eu circulava, né? Que era horário de trabalho, de manhã cedo ou no cair da noite. E quais impactos você acredita ou você percebeu que isso trouxe para o seu bairro? O impacto assim que eu percebi foi a questão dos vendedores de rua que tiveram que fechar, né? Só as barraquinhas, seu ponto. E estão voltando agora, já com a flexibilização das medidas de segurança, né? E que eles também tiveram que vender boa parte dos seus produtos por um preço muito baixo, porque ninguém queria comprar, porque não tinha circulação de pessoas. Ao menos quando eu parava nas barracas, era essa história que eu ouvia. É, esse foi o maior impacto que eu percebi. Karine, muito obrigado. Então, pessoal, com isso nós finalizamos mais um episódio do Salvador 360. Eu espero que tenham gostado e nós nos vemos da próxima vez.